Gravando. Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai discutir os primeiros passos para escrever um verbete na Wikipédia. Vou apresentar aqui a minha tela. Vou fechar meu microfone, tá? Gente, o primeiro passo para nós escrevermos um verbete na Wikipédia, o primeiro passo que eu preciso que vocês façam é criar uma conta na Wikipédia. Geralmente, nós não entramos no site da própria Wikipédia. Eu imagino que, assim como eu, a gente chega na Wikipédia por alguma busca do Google, não é isso? Só que a Wikipédia tem um site próprio e é fundamental, é indispensável que vocês acessem esse site e criem uma conta. Vou mostrar como que funciona, tá? Vocês podem jogar no Google mesmo, né? Wikipédia. O primeiro resultado vai ser o da página principal da Wikipédia. É esse da Wikipédia lusófona. E vocês vão ter artigos escritos não só por brasileiros, mas pela comunidade lusófona. Então, é pt.wikipedia.org. Então, vocês clicam aqui. Essa é a página inicial da Wikipédia. Alguém já tinha entrado nessa página? Bom, esse aqui é o caminho para a gente escrever um artigo. Vocês percebam que existem várias abas aqui ao lado, né, para os colaboradores, inclusive, as ferramentas técnicas e os outros projetos da Wikipédia, né? Além dos verbetes, a Wikipédia tem uma série de outros verbetes. Eu destaco, apenas a título de exemplo, o Wikimedia Commons, que é uma ferramenta muito útil quando vocês forem montar algum tipo de material didático ou qualquer tipo de texto que vocês fizerem, nos quais vocês precisem colocar materiais com acesso livre, com direitos autorais liberados. A Wikimedia é um portal de mídia, né, de imagem e de diversos suportes, né, vídeos, enfim, até mesmo livros, no qual vocês encontram material que vocês podem usar gratuitamente. O que tem aqui na Wikimedia ou é de domínio público ou os próprios autores liberaram para uso. Então, vocês fazem uma busca aqui e encontram muitas coisas. Por exemplo, se vocês quiserem usar uma imagem num material que vocês não tenham a possibilidade de pagar direitos autorais, eu sugiro vocês darem uma olhada aqui no Wikimedia. Bom, mas feito esse parêntese, o primeiro passo para vocês escreverem um verbete na Wikipédia é criar uma conta. Então, vocês vão vir aqui ou no entrar ou no criar uma conta, tá? Eu criei a minha ontem, mas como imagino que vocês não tenham ainda, vocês vão clicar aqui no criar uma conta. É muito simples. Vocês vão criar um login. Se o login que vocês quiserem criar já tiver sido usado, ele vai te avisar. Por exemplo, eu queria criar o Breno.mendes ontem e ele... Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ele fala que já existe um usuário com esse nome. Então, eu sugiro até que, se vocês quiserem criar ao mesmo tempo em que eu falo, podem fazer isso, tá? Vocês vão lá na página principal da Wikipédia, criar uma conta, vocês escolhem um login, a Wikipédia vai dizer para você se já existe alguém com esse nome ou não. Vocês criam uma senha, que palavra passe que ele usa, o termo, confirma a senha, vocês inserem o e-mail, digitam o texto desse CAPTCHA aqui, se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês podem ir atualizando, e depois vocês criam a conta. Vai chegar um e-mail para vocês, no endereço informado. Sugiro vocês verificarem o spam, porque pode acontecer do e-mail de confirmação da Wikipédia ir para o spam. E é somente isso. Tá? A criação da conta é bem simples.
Eu vou entrar aqui na minha conta, que eu criei ontem. Bom, eu estou logado agora. E essa aqui é a página que vocês terão acesso depois que criarem a conta. A própria Wikipédia, ela dá dicas. Ela tem dois verbetes que eu vou recomendar para vocês. Um é esse livro de estilo, como escrever um bom artigo. E tem um outro também que eu separei, que é o guia de edição. Todos esses estão aqui na página da Wikipédia. Tá? Eu posso até colocar nos comentários para vocês talvez já acessarem de maneira mais rápida. Aqui o livro de estilo. Pessoal, eu imagino que até o momento nenhuma dúvida. Posso prosseguir, né? Então, vou prosseguir destacando alguma... Quer falar alguma coisa, Conceição? Ai, Breno, desculpa, a minha energia que acabou, eu saí do ar um pouquinho, aí voltou. Sério? Eu não estou vendo sua apresentação. Ixi, vou voltar aqui. Na verdade, eu tirei. Eu vou voltar aqui Ah, agora. você tinha tirado? Tinha tirado. Ok. Não, tá bom. Pode ir em frente. Tá bom. Pessoal, então, algumas diretrizes básicas para a gente começar a escrita do nosso verbete. Primeira coisa que a Wikipédia destaca é o seguinte: antes de escrever o artigo, devemos fazer uma pesquisa e verificar se não existe um verbete sobre aquele assunto ou um verbete semelhante. Porque vocês imaginem a quantidade de verbetes que a Wikipédia tem. Quando eu entrei aqui, hoje, parece que estava em mais de 1 milhão. Só a Wikipédia lusófona. Então, eles precisam ter algum tipo de filtro, né? Eu já fiz essa pesquisa e verifiquei que não existe nenhum verbete sobre a escola da Lísia Dores, nem mesmo sobre a personagem da Lísia Dores. Então, essa seção, esse passo, esse requisito a gente cumpre. Segunda dica que a Wikipédia coloca é fazer uma introdução bem estratégica. Tá? Então, o tópico introdutório, ele precisa ser bem estratégico, ele precisa, ao mesmo tempo, ser sintético e, digamos assim, apresentar de maneira muito clara o assunto do verbete, inclusive para um leitor não familiarizado. Terceiro ponto que eu destaco, que a Wikipédia coloca, que é fundamental para um bom verbete, tomar muito cuidado com direitos autorais. Então, se vocês forem usar algum tipo de imagem, é necessário tomar muito cuidado com a licença dessa imagem. Ver se esse material tem direitos autorais ou não. Inclusive, eles recomendam usar o Wikimedia Commons, porque lá no Wikimedia Commons nós encontramos materiais que são de acesso livre. Tá? Então, é uma base que a gente pode usar, embora, assim, no nosso caso, eu acho que nós não vamos encontrar muita coisa lá no Wikimedia Commons que a gente possa usar. Tá? Mas é fundamental que tudo que a gente for usar seja de acesso livre, não tenha direitos autorais. Bom, depois que a gente escolhe o tema, o segundo passo é fazer a pesquisa, né? E é, inclusive, o que vocês vão fazer nessa parte final do estágio. Aspecto fundamental, gente, quando vocês forem começar efetivamente a escrita do verbete. Um bom artigo tem que ter
tem que ser verificável e ter fontes confiáveis. Então, no texto que vocês forem escrever, para que ele seja aprovado pela Wikipédia, é fundamental que apareçam ou livros, capítulos de livro, ou artigos de periódicos, ou algum material que é publicado pela internet, mas que seja confiável, que seja institucional, tá? Então, o que a Wikipédia não considera como texto confiável? Texto de rede social, nós não podemos usar. Por exemplo, um texto que foi escrito numa postagem de Facebook, de Instagram, a gente não pode, não é considerado um texto confiável. Texto inédito, às vezes é um artigo... Blogs, né, Breno? Blogs, né, também. Também não são considerados textos confiáveis pela Wikipédia, porque não tem revisão de pares. O que a Wikipédia entende que é um texto confiável? É um texto que teve revisão dos pares. Então, se ele foi para um artigo, ele teve pareceres, né? Se ele foi publicado em livro, houve um processo de edição. Então, a Wikipédia, como ela não tem um processo próprio de avaliação dos artigos, ela confia que você, ao citar a fonte confiável, esse processo foi feito, tá? Esse ponto é muito importante, viu, gente? Se a gente precisa citar um conteúdo que seja verificável com fontes fiáveis, revistas por pares. Continuando. Como eu disse, é fundamental que a gente tenha uma boa introdução. Então, eles recomendam algo de 1 a 4 parágrafos que consiga dar uma ideia geral sobre o assunto e desperte também o interesse dos leitores, mesmo com leitores que não sejam familiarizados. Bom, avançando um pouco na questão do estilo, vocês percebem, né, quando fazem a leitura de um verbete no Wikipédia, que existem as ligações, os hiperlinks. É importante que a gente insira também no nosso verbete os hiperlinks. O que são os hiperlinks? São links que nós inserimos no texto que fazem referência a outros verbetes da própria Wikipédia. Tá? Então, estamos escrevendo o verbete da escola da Lísia Dorres. É fundamental que dentro do nosso verbete exista a lógica do hipertexto, ou seja, que a gente insira links que façam referência a outros verbetes da Wikipédia. Vou dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, vocês vão precisar dizer que a escola da Lísia Dorres é uma escola da Rede Municipal de Goiânia. Goiânia, com certeza, tem um verbete na Wikipédia. Então, quando vocês escreverem Goiânia, depois eu posso até mostrar para vocês como que é feito isso, tecnicamente. Vocês podem colocar o hiperlink Goiânia. E aí, vai aparecer o link dessa maneira, né? Opa, me perdi aqui, né? Por exemplo. E aí, quando as pessoas estiverem lendo o verbete, elas vão se quiserem, né, elas podem ser direcionadas para o verbete de Goiânia. Outros hiperlinks devem surgir, e aí vai ser importante fazer uma pesquisa, né? Verificar, por exemplo, se existe um verbete sobre a rede municipal de ensino em Goiânia. Por exemplo, a UFG também é outro verbete que vocês podem linkar, porque a professora que é homenageada na escola foi professora da UFG. Vocês podem fazer essa busca para enriquecer o texto de vocês. A Wikipédia, ela valoriza muito que os novos verbetes façam referência a outros verbetes já existentes na própria Wikipédia. Outros pontos colocados. Alguns são básicos, né? Evitar erros gramaticais.
Então, é importante que a gente faça uma revisão, porque a própria Wikipédia não tem esse tipo de profissional. Não existe um corretor ortográfico que vá ler o nosso texto, tá? Eles pedem que haja o estilo enciclopédico. Estilo enciclopédico, gente, é esse estilo muito explicativo. A gente encontra esse estilo, obviamente, nas enciclopédias e também nos dicionários. Vocês são de uma geração mais jovem, talvez não tenham tido acesso a tantas enciclopédias físicas, né? Não sei se vocês foram leitores da Barça ou de outra enciclopédia. Mas dicionário, com certeza, eu sei que vocês são leitores, né? Por serem universitários. Então, é importante que a linguagem tenha esse estilo enciclopédico. Não é um artigo científico, então. Vocês não têm uma tese a desenvolver, não existe um argumento, não existe uma hipótese. O estilo enciclopédico, ele é bem explicativo, o objetivo é explicar. Então, ele não considera que nada seja básico demais para não ser explicado. Né? Ele procura ser bem objetivo e explicativo. Existe um pedido também para que não se use formas pessoais, né? Descobrir que, chegamos à conclusão que são termos que a gente usa, por exemplo, em artigos, né? Proponho a leitura, defendo a hipótese. Não. A escrita enciclopédica, ela é um pouco mais impessoal. Ela é uma definição. Ela tenta apresentar as informações de maneira mais concisa e objetiva. Evitar o uso de neologismos, de palavras de baixo calão, e se forem usados jargões, se forem usados conceitos, é importante que eles sejam explicados e, eventualmente, sejam linkados com outros verbetes da própria Wikipédia. O texto tem que ser dividido em cabeçalhos, em seções, né? A gente tem que separar as seções. Outra sugestão é que exista uma seção com uma história do assunto. No nosso caso, o verbete inteiro, o nosso cerne é justamente esse, né? Contar um pouco da história da escola. Mas ainda que não fosse, vejam que o próprio Wikipédia sugere que seja inserido um tópico com a história daquele assunto. Bom, existem mais algumas questões que eu quero abordar, mas eu quero abrir para perguntas, saber se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum tipo de comentário. Breno, eu estou aqui na dúvida, quais são as fontes que nós vamos usar para fazer esse verbete da escola, assim, se vai ser disponibilizado algum material, alguma entrevista com algum professor mais antigo da instituição, assim, o que nós vamos usar para fazer esse verbete? Porque, assim, olhando aí, eu, assim, não sei nada da escola, não sei por onde começar. Aí aí que entra os pesquisadores, né, James? Aí entra o trabalho dos pesquisadores de colocar o seu faro investigativo em prática, né? Então, vocês vão fazer na internet, vocês têm, né, uma ferramenta muito boa para fazer a pesquisa. Nós já encontramos algumas fontes, né, Conceição? A gente até conversava sobre isso no início. Sim, que a gente já pode passar para eles, né? Eu acho que a gente poderia iniciar pelos artigos, né, Breno? E pelo PPC, Projeto Político Pedagógico da Escola. A gente poderia iniciar por aí, né? E vocês fazendo também um levantamento aí. Vou deixar o professor Breno falar, tá, gente? Não, pode falar, Conceição. Iniciar fazendo um levantamento aí já pela internet também, né? Que o Breno acabou de dizer. Eu sugiro, assim, para início de conversa, James, o seguinte: nós vamos falar da história da escola, como a escola homenageia
uma professora que foi professora da UFG, a gente vai ter que contar também um pouco da Breno, história. e foi secretária municipal de educação em Goiás também. Então, Então, tem duas alguém, uma histórias. intelectual, né? Uma Uma intelectual, intelectual, participação política notável. Então, ao contar a história da escola, a gente precisa contar a história da personagem da Lísia Dores. Eu destaco, nesse sentido, sobre a personagem da Lísia Dores, dois textos que vocês encontram na internet. Quando a professora Dalisa faleceu, a História Revista publicou um obituário. Vocês encontram na página da revista. Foi escrito por uma outra professora, professora Elaine, ou Eliane, eu sempre confundo o nome. Eliane Prudente. Eliane. Eu confundo Eliane e Elaine. Eliane, foi Sem professora também problema. na Faculdade de História. Então, aqui, ó, é um verbete, desculpa, uma espécie de um obituário, né? Um texto em homenagem à professora da Lísia por ocasião do falecimento. Então, essa aqui é uma fonte que, com certeza, vai dar credibilidade para o nosso verbete. É um periódico científico, reconhecido, não é? Então, essa é uma fonte. É um texto curto, 4 páginas, que conta sobre a atuação da professora Dalísia Dolles. Fala da atuação dela na UFG, a importância dela para programas de pós-graduação, relata que ela ocupou o cargo de secretária municipal de educação de Goiânia, descreve um pouco das atividades que ela fez, inclusive, Conceição, algo que eu descobri lendo aqui o verbete, é que a professora Dalísia Dolles, nos seus projetos de pesquisa, ela também teve procurava incluir os alunos e professores da rede pública de ensino de Goiânia. Então, ela teve orientandos de mestrado e doutorado, né? Aliás, eu não sei se ela chegou a pegar o doutorado na UFG. Acho que só mestrado, né? Só mestrado. Ela teve orientandos de mestrado e inseria também alunos da rede pública e professores. Algo muito interessante. Não é todo mundo que consegue, né, Conceição, fazer isso. Outra fonte que vocês podem buscar, gente, principalmente quando forem buscar referências para falar da personagem da Lísia Dolles, são textos da própria professora, que vocês encontram. Por exemplo, esse aqui eu nem conhecia ainda, eu vi agora. Deixa eu só conferir se é dela mesma. É, dela mesma. Por exemplo, esse aqui está na revista da USP. E aí vocês vão conhecer um pouco sobre qual é o tipo de produção da professora Dalise. Uma outra fonte que eu recomendo para vocês é um livro organizado pelo professor Cristiano Arraes, no qual consta um texto da professora Dalisa Dolles. Deixa eu ver aqui. Eu devia ter salvado. Um livro que está disponível gratuitamente no Segraf. Aqui, ó. A História Escrita, Percursos da Historiografia Goiana. Um livro organizado pelo professor Cristiano e pelo professor Noé. É um livro que conta um pouco, faz uma espécie de balanço sobre a historiografia goiana, e aqui vocês encontram, achei, um texto da professora Dalise. Então, é uma outra fonte. Além disso, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa na internet. Breno, deixa eu só explicar, que os alunos devem estarem perguntando, assim, com interrogações,
como o texto da professora Dalila foi parar nessa obra organizada pelo professor Cristiano e pelo professor Noé, né? Pelo nosso querido professor Noé, já falecido, né? Foi um texto que ela publicou aí, e todos esses textos de organização dessa obra são textos já publicados em outros periódicos. Entretanto, com o projeto dos dois professores, do Cristiano e do Noé, de republicar, juntar todo esse material publicado em revistas espalhadas no Brasil, e fazer uma obra sobre a história de Goiás desse material, com o objetivo de juntar esse material num único livro, que ficaria mais disponível, com fácil acessibilidade, para o pessoal que tem interesse nas pesquisas, nos estudos, na produção sobre história de Goiás. Então, esse foi o objetivo da obra. Para publicar esse material já publicado, foi com autorização dos periódicos onde estava esse material, né? E da professora Dalísia Dolles, como ela já é falecida, os parentes também autorizaram a publicação, a republicação desse material nesse livro, ok? Então, é isso. Bom? Ok. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte? Tenho mais algumas questões já para a gente caminhar para a conclusão e fazer a divisão dos grupos, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo? Ok. Então, vou prosseguir, vou voltar a apresentar a tela. Pergunta, gente, tranquilo. Se não quiser abrir o microfone e falar, coloca no áudio e a gente lê aqui, tá bom? Peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada na hora de... Está aparecendo a tela? Não, para mim está aparecendo a apresentação, Breno Mendes, mas a tela não aparece, Breno. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Peraí. Deixa eu começar de novo. Vamos ver se agora vai. Pessoal, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão perceber que quase nenhuma escola de Goiânia tem um verbete na Wikipédia. Então, vejam que o nosso trabalho ele tem ainda esse aspecto de não ser inovador, mas de desbravar um caminho que talvez vai ser mais explorado nos próximos anos. Existem umas 2 escolas particulares que têm uma espécie de esboço do verbete, mas que não vão servir de referência para o nosso trabalho. Uma escola que servirá de referência para o nosso trabalho é o CEPAI, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da UFG, e vejam que ele já tem um verbete estruturado. Nós podemos nos inspirar nele. Olha, vocês podem observar aqui, ó, aquilo que eu comentei com vocês, a referência a outros verbetes da própria Wikipédia. Por exemplo, vejam que ele traz aqui o verbete UFG, o verbete Colégios de Aplicação, e podemos nos inspirar aqui, tá? É claro que no nosso caso, a gente vai ter um tópico para personagem da Dalísia Dolles, né? O CEPAI, não, o seu nome não homenageia ninguém, né? No nosso caso, a gente homenageia uma pessoa, o nome da escola homenageia uma pessoa, então a gente precisa contar sobre a história dessa pessoa. Mas, de modo geral, a gente pode se inspirar. Vejam que são assuntos que, com certeza, estão lá no projeto pedagógico do CEPAI. Por exemplo, vejam que aqui eles fazem referência ao regimento do CEPAI, né? Quais são os objetivos da escola, quais são os compromissos. Existe um tópico sobre a história do colégio. Entrega o lixo.
Hã? Conceição, acho que seu áudio está aberto. Ai, meu áudio tá aberto. Desculpa, gente. É porque... Desculpa. Ai, para a gravação um pouquinho, Breno, por favor. Deixa eu explicar. Gente, Deixa eu parar aqui. desculpa. Espera aí. Gente, desculpa.